Mas hoje eu estaria mais respirando de uma forma mais, acho que organizada, se eu tivesse me preparado para fundar a empresa. Ao mesmo tempo que se eu tivesse me preparado, eu poderia ter perdido o timing de criar a minha empresa. E você falando com aquele Stannis que veio do interior, que passou por tantos desafios, depois foi jogado nesse mar de São Paulo por uma coincidência, não foi, né? Não foi proposital, vou nascer a Digitalk lá, né? Você já estava aqui, vou nascer a Digitalk lá. Mais um Brasil de Milhões. Hoje, tristinha de novo, sem Marcel e sem Rafa aqui com a gente, nossos co-hosts, né? Mas vocês sabem, a gente tá aqui em três justamente por isso, né? Conseguir coordenar a agenda para trazer os melhores convidados, o melhor bate-papo para vocês, sem deixar de trazer esse conteúdo para vocês. E hoje, né, a gente tem um convidado especial, o Stannis, que eu tenho um carinho especial por ele, minha história de Brasil e de startup se cruza muito com a história do Stannis, né? No sentido do que ele me ajudou também, me formou nessa história, me acolheu quando eu voltei para o Brasil e comecei no Nova Bra Habitat, né? Então, para a gente acertar as agendas, acabou sendo só eu aqui hoje com vocês. Carla, bom dia, boa tarde, boa noite, de qualquer lugar do mundo. Você que estiver assistindo a gente, espero que você goste do conteúdo. Vamos lá, trazendo aqui o Stannis da Digitalk e mais algumas novidades. Stannis, tudo bem contigo? Tudo bem, cara. Obrigado pelo convite. Aqui vai ser um prazer contar um pouco da nossa história aqui também, no nosso lado empreendedor, enfim, aqui, executivo, né, e startupeiro. Então, um prazer te conhecer também lá atrás, né, todo esse legado que a gente vem trazendo em conjunto aí no ecossistema. E obrigado por abrir o espaço aí para contar um pouco da nossa história. Obrigada a você. Vamos começar contando para o pessoal o que é o Digitalk. Eu já falei Digitalk, tem um Digitalk que não é a Digitalk. Então, assim, vamos contar o que é a Digitalk. Legal. A Digitalk, ela tem hoje uma empresa que tem um nome parecido, que é um evento, né? A Digitalks. Sim. E que está no ecossistema. Mas a Digitalk, ela é um produto, ela é um software, ela é um SaaS. E ela tem hoje uma capacidade de reunir todo o ecossistema de relacionamento de uma empresa dentro de um lugar só. Então, aquelas empresas que buscam eficiência operacional e redução de custo, onde elas têm que contratar muitas plataformas para fazer a gestão 360 de um cliente, na Digitalk ela concentra tudo isso no nosso produto, né? Então, concentra contratos, o sponsor, os canais, enfim, as jornadas, numa plataforma só. É aquele famoso omnichannel que a gente ouvia lá atrás, que é o multicanais, né? Então, você começa a tua experiência num canal e tá sendo atendido em outros canais. Exato. E a empresa conseguir coordenar isso, né? Exatamente, tudo por um produto só, né? E daí a gente viu uma oportunidade de expandir um pouco a visão do que é um sistema omnichannel, que era muito concentrado em atendimento omnichannel. E a gente disse, mas por que não usar isso também no relacionamento ativo, né? Por que ser só passivo? E a gente começa a desenvolver em 2019, quando a gente entrou na Porto, em 2020, um produto um pouco mais robusto para fazer esse bidirecional de relacionamento, tanto receber quanto poder acionar o cliente, enfim, e gerenciar aí com um pouco mais de inteligência e robustez e centralidade no cliente através de um produto só, cara. Legal. E me conta uma coisa, né? Contar para todo mundo aqui. Como que nasceu a Digitalk? Você sempre foi empreendedor, vem de família empreendedora, né? O sotaque, vocês já perceberam que ele não é de São Paulo. Conta um pouquinho também, assim, de como que nasceu esse bichinho e essa via empreendedora. Legal, primeiro falando do sotaque, que quando eu vou pro sul, o pessoal fala que eu perdi o sotaque, né? E eu chego aqui, o pessoal, nossa, você é gaúcho. Eu nunca fui empreendedor, embora a minha família, meu pai principalmente, ele tenha uma veia mais empreendedora, mas muito no ramo agro, né? Então, é agricultor, enfim, embora ele também seja executivo de mercado, vem dele um pouco dessa visão de vamos construir coisas novas. Isso foi na vida, cara. Então eu comecei a mexer em computador com uns 11 anos, mais ou menos. Essa história é até legal porque dentro da nossa família, como ela veio muito do interior, né? Minha família mora numa cidade no interior que tem 15 mil habitantes, se tiver. E a gente teve a capacidade de comprar um computador lá no sul, naquela era da internet via rádio, nem tinha internet via cabo ainda na nossa cidade. E com essa visão mais disruptiva do meu pai, dizer, vamos investir num computador. E era uma fortuna na época, né? 95, 96. E dali eu comecei a ter acesso ao que era esse mundo digital, embora fosse ainda muito incipiente. E dali para cá a gente viu que existiam oportunidades e me fez despertar para querer estudar sobre computação. Daí eu tenho acesso a uma universidade que tinha o curso de computação, e só que na minha região não tinha área de trabalho para executar isso.
Então acabo vindo para Florianópolis, morar em Floripa, que já era um polo concentrado de tecnologia muito forte. Isso foi em 2007 ou 2008. A Kátia já estava forte A nessa COT já época. tava, a Kátia é muito forte, né, lá, enfim. E, e daí, desse momento, eu vejo que existe um mundo da tecnologia, né? E óbvio que São Paulo, a região sudeste, ela tá muito concentrada com as grandes empresas. Mas a Floripa foi o berço do início da minha jornada na área de tecnologia. Então, a Digital que ela nasce de uma ideia de uma empresa que eu estava trabalhando lá em Floripa, e eles me trouxeram para São Paulo, me deram uma oferta aqui de virar um gerente em São Paulo, na área de produtos e projetos. E ali eu disse, cara, tem um mar de oportunidade dentro dessa empresa, só que eles não enxergavam, e por ser uma empresa muito grande, com uma governança muito grande, eu não conseguia desenvolver, e não tinha muita força também, né? Era um mero gerente lá na empresa, não conseguia desenvolver todas essas ideias. Daí acabei saindo ali, botando o peito aberto, e disse, vou empreender e vamos criar, já que eu acredito nessa Então, ideia. aquela ideia nasceu lá dentro da empresa, Sim, não tinha aquele espaço, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de governança, que claro, governança é legal para startup também. claro. Você fala assim, não, vou levar essa ideia para fora, tem um mar azul aqui, vou nadar, como que eu faço isso? E aí você foi com a cara e com a coragem. Porque a gente acaba. Acho que as pessoas mais curiosas dentro de uma empresa, elas começam a se incomodar, né? Então, mas por que fazem isso desse jeito? Né? Mas por que não fazer de um jeito talvez diferente? E esse meu incômodo, meu desconforto com essas ideias, elas me tiravam um pouco ali da calmaria, mas ao mesmo tempo que eu tentava levar essas ideias para o grande board da empresa, eu sempre era boicotado, né? Dizendo, não, Stannis, fica quieto aí no teu canto, faz o que tem que fazer, essa empresa tem 100 mil funcionários, papapá. E aquilo me despertou a curiosidade de empreender, dizendo, não, já que eles não me deixam fazer aqui, eu vou fazer fora. Enfim, daí tinha os desafios do empreendedorismo que depois eu fui descobrir, né, cara? E mais porque eu cheguei em São Paulo com uma mala, sem conhecer ninguém, sem saber andar de metrô, sem nada, né? Não tinha um apoio. Então foi um desafio bem grande, assim, dessa transformação na minha vida para poder empreender, né? Mas e eu dou graças a eles de me negarem todas as chances e as alternativas que eu sempre dava. E a Digi só nasceu e só está aqui hoje por conta desses nãos da vida. E aí a gente, né, pensando nesse Brasil de milhões, né, e você falando com aquele Stannis que veio do interior, que passou por tantos desafios, depois foi jogado nesse mar de São Paulo por uma coincidência, não foi, né, não foi proposital, vou nascer a Digitalk lá, né? Você já estava aqui, vou nascer a Digitalk lá. O que você daria de conselho que talvez você hoje olhe e fale assim, nossa, se talvez eu tivesse ajustado um pouquinho esse rumo, teria sido legal? Ou coisa que você fala assim, não, aconteceu e foi bom ter acontecido, porque isso me trouxe uma lição depois no futuro, um aprendizado que me fez hoje chegar onde está a Digitalk. Eu acho que, enquanto empreendedor, cara, eu não me preparei para ser um empreendedor. E eu acho que de qualquer lugar do mundo que você quiser fazer a tua empresa, você consegue desde que você esteja minimamente preparado. E quando eu falo preparado, não é eu estudei na melhor escola, ou eu li os melhores livros, ou eu tenho dinheiro, enfim, porque eu não tinha nada disso. Não me preparei, não tinha dinheiro, né? Enfim, eu só tinha vontade. E uma boa ideia. Só que de lá pra cá, cara, a gente vê que existe algumas. Não é só governança, é a organização da empresa. Que se eu tivesse nascido com essa organização, eu estaria, acho que talvez em outro patamar. Ou teria quebrado. Então eu tenho aquelas 50%, mas hoje eu estaria mais respirando de uma forma mais, acho que organizada, se eu tivesse me preparado para fundar a empresa. Ao mesmo tempo que se eu tivesse me preparado, eu poderia ter perdido o timing de criar a minha empresa. Então, eu não me arrependo, nem um pouco, mas hoje eu sinto a falta de ter me preparado para montar o meu negócio. Ou buscado, talvez, ali no ecossistema, né, empreendedor, um pouco mais de ajuda para. E depois que eu fui descobrir, pô, o Sebrae, né, tem grandes ali linhas de conhecimento e Sim. de repasse e união de empreendedores que te ajudam a criar ali um time, um board para te ajudar realmente, né? Então, eu acho que essa parte de ter acesso a conhecimento do que é uma startup, uma empresa, buscar recurso no mercado, organização tributária, fiscal, trabalhista, eu acho que tem muita coisa que a gente pode anteceder. Então, eu criei na cara e na coragem, na vontade de fazer, e talvez por isso que deu certo. Depois profissionalizamos, trouxemos muita gente a partir do momento que começou a entrar dinheiro, porque a empresa, como eu fundei ela, eu não tinha dinheiro, então sempre foi no bootstrapping, como é o famoso termo, e esse bootstrapping, ele sai dinheiro literalmente do bolso de quem está fundando. E eu, como também não tinha dinheiro muito, recursos muito escassos, eu sempre fui para operação. Então, o meu dia a dia era desenvolver o produto para vender, para ter dinheiro para subsidiar, né, melhoria, operação, enfim, o dia a dia.
Então, eu acho que se eu tivesse um pouco mais de conhecimento dessas linhas de crescimento de uma startup, talvez eu tivesse hoje em outro patamar, cara. Mas não me arrependo de nem um pouco, né? De nenhum. E é quando que entra um sócio, Legal. entra em algum momento algum investidor, não entra? Como que é essa sobrevivência? Porque até agora, né, falou assim, pois eu pulava o almoço para pagar o jantar e tava na operação, né, fazendo tudo junto. E como foi essa evolução? O que que você foi aprendendo? Como que você trouxe essas pessoas, né? Quem que você trouxe? Da onde vem, né? Até porque acho que as pessoas também ficam na dúvida, né? Será que eu peço ajuda para a família? Será que eu trago sócio? Preciso de sócio para começar? Né? Vou atrás já batendo em porta de fundo, de investidor, né? Como que foi isso para você? Eu tive uma. Como eu já estava numa empresa e eu via que existia uma oportunidade, eu disse: eu vou testar essa oportunidade no mercado antes de abrir essa empresa. Validar o problema. Validar o problema. Legal. Validei o problema entre 2015 e 2016, mais ou menos. Eu validei esse problema e ele estava claro que era um problema grande e eu não sabia ainda nem esses termos de Tansanson, então eu não sabia o tamanho do problema, mas eu sabia que era um problema porque eu estava testando. Tansanson é tamanho de mercado, Isso. tá, gente? O tamanho endereçável ali do mercado pro teu problema que você quer resolver. E então eu disse, cara, já que eu tô testando essa ideia e ela tá tendo aceitação do mercado, eu vou começar a olhar para expandir dentro das empresas. E eu tive, óbvio, nesse percurso tem coisas que você tem que ter sorte. E eu tive a sorte de conhecer pessoas muito boas. E eu tive duas mentoras que foram incríveis na minha vida, a Van e a Lu. E as meninas me diziam, Stanisman, por que tu não empreende? Você veio aqui, você fez. Você foi na outra, deu certo. Pega isso, empacota e faz. Eu disse, mas e dinheiro para fazer isso? Elas, Stanis, não precisa de dinheiro, precisa de cliente. Então eu bati na porta do primeiro cliente e disse, Stanis, eu topo fazer isso com você. Eu te pago aqui um mínimo, enfim, para fazer um pouco mais de gás, assim, cara. Então foi uma grande... Acho que foi não sei se foi um bom ponto de aceitação deles, mas foi aquilo que eu tinha como dar e eu não tinha dinheiro, então eu não podia aumentar salários, né? Como o mercado tava pagando, eu disse, cara, segura, você vai virar meu sócio, enfim. Depois eu tive os erros meu que é de organização, disse, vamos colocar todo mundo num contrato social. Daí, puta, pra assinar um contrato era um caos. Daí eu disse, puta, mas por que eu fiz isso? Não devia ter feito. Mas daí são os aprendizados. Mas é nesse momento que entra os primeiros sócios para me ajudar no dia a dia operacional, né? Depois tem a história de quem tá entrando agora, que daí a gente tá organizando, trazendo mais recurso de capacidade mental, enfim. Então, depois desse anjo, né? Você começou sozinho, né? Ele batendo na porta, que acho que é uma coisa muito legal a gente falar, né? Cliente é a chave. Então, assim, né? Valida o problema, busca cliente. Não adianta ficar buscando investidor sem não ter cliente, porque você tem que alimentar essa máquina, né? E aí você fala, né? Entra um investidor, foi pouquinho, né? Consigo limpar meu cap table, consigo de novo ter controle sobre tudo. E aí, quando eu trago sócios, ele é estratégico das pessoas que já estavam investindo com você, né? Então, valorizar aquelas pessoas que estavam na história com você. E que também, né, é realmente um momento que todo mundo acha que vida de empreendedor é fácil, né? Acho que na hora que você veste a camisa de fundador, de parte ali das ações da empresa, você começa a ver como dá dor de cabeça, você tira do seu para pagar o funcionário, né? E todas as mágicas que às vezes tem que fazer. Então, né, foi um momento interessante da tua vida, né? E aí que você vira de novo bootstrap, né? Então, assim, você tem um momento de investidor e volta a ser, né, sozinho, entre aspas, na verdade, seu crescimento é devido a cliente, né? Perfeito. E aí você me contou, né? Acho que a gente se conheceu no final de 2020, né? Então você já estava bootstrap de novo. Tinha saído com o meu anjo. E aí eu lembro dos desafios lá no Nova Bra, né? Habitat, e eu lembro que a gente sempre conversava, porque você foi uma das pessoas que mais me acolheu e também me ensinou e me ajudou tanto com várias coisas desse ecossistema que eu estava voltando para o Brasil também. E eu lembro que a gente falava dessa questão muito, né, do cliente, preciso de mais cliente, aonde que eu tô, em qual ecossistema, né, o Habitat, o Cubo, tem a Cat, tem várias coisas nesse Brasil afora. E eu lembro que você, para mim, era referência porque você sabia extrair o valor de estar nesse ecossistema. Então, assim, por mais que contou lá no começo, você chegou sem rede de apoio, daqui a pouco você é um cara que tá navegando não só São Paulo, mas Brasil, dentro desses espaços, desses ecossistemas que te trazem negócios, te trazem cliente.
Dá uma dica para a galera sobre isso, né? Porque quando associar a um hub, né? Borto Digital, enfim, né? E todos outros e alguns específicos por tema, e como tirar valor, né? Que você já sabe, não é sentar lá, estou no Habitat e vai chover negócio, eu estou no Cubo, vai chover negócio. Como extrair valor desse ecossistema? Primeiro eu tenho que agradecer a uma pessoa especial, duas pessoas, porque o Molina ele acabou depois vendendo a empresa a Consiga Mais para Neon, e o Molina ele me conheceu comprando meu produto. E ele disse assim, Stanis, você tem que ir pro Habitat. Eu disse, mas o que é Habitat? E daí ele disse assim, ele fuma, enfim, né? Daí a gente saiu para conversar, tomar um café. E daí ele disse assim, Stanis, você tem que ir pro Habitat, porque o Habitat é onde tem as startups aí que estão bombando. Daí eu disse, mas nem sei o que que é. Eu tava naquele dia a dia loucura ali, e isso foi, acho que final de 2018, início de 2019. E daí ele me conectou no Jack, né? No Jack, famoso Cavalcante lá Sim. do Habitat. O Jack me chamou lá para um papo junto com a Verinha. E disseram, Stanis, conta aí o que que é a digital. Eu contei, enfim, eles, cara, mas já não tem bastante plataforma. Eu disse, não, mas eu vou ser a maior do mundo. Daí eles deram risada, enfim, então vem pra cá, vem que a gente vai internalizar você, hein, e vamos te ajudar, né, a crescer e expor a tua marca aí no mercado. E coincidentemente a gente entrou em março ou abril de 2019 no Habitat, que é o ecossistema aí do InovaBra, né, do Bradesco. A gente foi convidado na sequência para entrar no Cubo. E daí eu disse, opa, tem alguma coisa aqui que eu não tô vendo, não tô enxergando, mas que tem um potencial de negócio pra gente. Porque daí a nossa marca começou a ser falada no mercado e a gente começou a ser chamado para os famosos Demo Days, né? Que são aqueles dias de pitch ali, que você conta um pouco da sua história e do seu negócio em 5 minutos por uma série de empresas. E aquilo começou a gerar curiosidade pela proposta de valor que a gente queria fornecer para o mercado. E começou a gerar negócio. Ao ponto, cara, de 2000, eu não vou lembrar o ano específico, mas eu acho que foi 2021, mais ou menos 25 ou 30% da receita da digital que veio do ecossistema. Então aquilo disse, opa, aqui tem um grande achado que talvez a gente nem sabia que existisse aqui no mercado, só que ele gera valor pra gente. Só que tem que estar presente. Por isso que a gente se fazia tão presente dentro do ecossistema. Reuniões, fazendo conversas, apresentando produto, com desafio, testando pitch, né? Como que você conta a história da sua empresa que você acha que é a maior empresa do mundo que, né, vai revolucionar o mercado em 5 minutos? Então você Às vezes menos, né, não, é o Dani? caos aquilo, é o elevator pitch, né? Então, como eu faço para traduzir a minha cabeça de empreendedor? Puta, tem que ser organizado, tem que fazer, então vai fazer um curso de oratória, enfim. Então a gente começou a extrair o valor do ecossistema através dessas reuniões, gerando negócio e receita, né? Consequentemente, desafio e daí melhoria de produto. Tiveram muito. A gente passou, cara. Eu não vou saber de cabeça. E também não quero ser aqui desleal com nenhuma daquelas que passaram na nossa vida, mas devo ter passado por umas 25 acelerações de empresas diferentes, né? Então, relevantes, assim, a Porto foi incrível, Oxigênio, quem tá pensando aqui ou quem tá pivotando o produto, bate na Oxigênio lá com a Perla, ela é incrível. A Porto foi uma mãe pra gente, subsidiou Legal. financeiramente, o Habitat é gigantesco, então o Habitat tem uma rede, e cada uma tem a sua característica, né? O Cubo do Itaú, cada uma tem a sua característica, porque algumas é para negócio, outra para exposição, outra é para testar o produto dentro da própria empresa. Então, eu acho que um empreendedor que está ali na sua fase inicial vai para esses ecossistemas que eu acho que ele tem muita forma de subsidiar o produto financeiramente, aprender a se relacionar com essas grandes empresas e os desafios desse relacionamento e testar o produto, né, numa grande corporação. E foi a nossa estratégia, não testar em pequenos. Né? A gente não nasceu para o PME, a gente nasceu para as enterprises, depois fomos para as grandes, e agora a gente está descendo para as médias empresas do Brasil com o produto, né? Mas eu já estou com o meu produto validado nos grandes negócios, então é mais fácil de eu conseguir tombar ele, né? Dele penetrar aqui nessa camada que tem um ticket médio menor. Que legal. Não, acho que essa fala tua é muito legal, né? Assim, entenda a vocação de cada espaço e esteja no momento certo com aquilo e esteja presente, né? Que eu acho que essa era um grande diferencial seu. A gente falava. Porque acontece, né? Vem uma grande empresa visitar o espaço, a gente não tá sabendo dessa agenda. Cara, vem aqui, aparece, vem dar um pitch. Eu lembro que às vezes eu te chamava em cima da hora e falava, Stanis, desculpa.
fiquei sabendo agora que tal corporação tá aqui, tem um espaço para você fazer um pitch. Vem, e às vezes não era pitch de 5 minutos, você lembra? Às vezes era, Stani, você tem 1 minuto e meio, você tem 3 minutos, você tem... É que o Habitat tem uma coisa muito legal, eu não tô fazendo propaganda do Habitat, mas o Habitat ele tem uma coisa tão legal que é aquela Pizza Night lá, enfim, né? Que junta um monte de empreendedor com um monte de empresas, enfim, e você literalmente de pé, comendo a pizza, tomando ali uma cerveja, um vinho, enfim, e comendo e conversando, você tem 1 minuto para contar o que você faz. Mas isso que é a mágica do negócio, né? Você contar, troca o cartão ali, enfim, testa teu pitch, perde o nervosismo. E eu vim do meio rural, então, nossa, eu falar com uma multidão de pessoas para mim era um caos, aquilo era, né, era estarrecedor para minha vida. Então você vai perdendo um pouco desse medo de viver em São Paulo, enfim, né? Mas não só em São Paulo, isso aí pode servir pro... A gente tem, né, a Kátia, você estava falando ali em Floripa, tem o pessoal do César lá no Nordeste, então acho que tem disseminado muito esse ecossistema, né? Essa conexão entre eles não se torna um concorrente, se torna realmente, vamos pensar na inovação No no Brasil. ecossistema, né? Pensar no todo. E muitos são parceiros, né? O próprio Nova Habitat tem essas parcerias, né? Outros têm. Porque tem que conectar. Né? Na verdade, é essa grande rede, essa grande conexão que você se forma, né? Muito legal isso, Dani, você trazer isso. E aí eu queria contar alguma coisa até mais próxima agora, né? Eu saí do Habitat ali no começo de 2021, né? Para também buscar outros caminhos também, me aventurar aí. E a gente ficou um tempo sem se falar. Quando a gente voltou a se falar, lembra que você me falou assim, não, cá, mas agora... Tô mudando a vida. Estou mudando. E eu falei, como assim? Não, então agora eu não sou mais o CEO, estou trazendo conta desse movimento. Por que aconteceu? E, né, o que você foi identificando para, de repente, né, o cara que fundou, né? Você fundou sozinho, foi trazendo, de repente você fala assim, não, vou trazer outra pessoa para esse meu lugar. A gente, né, nesse crescimento orgânico de um empreendedor, ele começa a ver as deficiências dele, tem que ter o ego e a autoestima muito regulada para conseguir saber que você talvez não seja a pessoa mais indicada para fazer o crescimento da sua empresa. E eu cheguei nesse momento, cá, de dizer, cara, eu não me profissionalizei para isso, né? Eu não me organizei para isso e eu não sou um executivo. Eu sou um apaixonado por tecnologia e eu começo a olhar e dizer, cara, mas como eu posso melhorar aquilo que está sendo feito hoje? Então, e nem sempre da melhor forma, mas eu vou lá e mudo. Né, eu me movimento, eu não fico inerte a uma situação. E quando eu vi isso, cara, eu disse, cara, como que eu faço para ir para o mercado conhecer pessoas que podem me ajudar a crescer executivamente, mas não o Stannis executivo. A digital, que ser uma empresa com organização, com governança, né, responsável, a empresa está crescendo, um monte de família ali dependendo do negócio, então eu não posso mais ser amador. E eu comecei pro mercado, isso, né? Sempre se relacionando, conhecendo gente, conheci muita gente boa. E conheci muita promessa fake no meio aí, né? Ixi, gente querendo te vender um pouco, curso, não sei o quê, enfim. Então, eu disse, como que eu faço para pegar essas pessoas muito boas e trazer para o meu negócio? E eu comecei a abrir o capital intelectual e o capital de cotas da digital para as pessoas se inserirem no nosso negócio. Então, eu sempre fui com a ideia de, eu não tenho 100 mil para pagar para um executivo, 50 mil, mas eu tenho cotas para trocar com você por essa ideia e você vai ter autonomia nessa caixinha. E quando essas pessoas entravam na digital, que me ajudavam, né, e eu via, nossa, o trabalho desse cara é muito bom, né, ele tá me ajudando a organizar, enfim, dá mais transparência sobre uma área que às vezes nem existia. E essas pessoas foram entrando, cara, e foram me ajudando a criar a organização da Digi. E hoje é lindo, cara. Hoje tem RP que você clica num botão, ele gera uma imagem que gera o fluxo de caixa, e daí tem o budget, e sai ali o tributário. É tudo lindo, né? Mas não era o Stannis fazendo isso. O Stannis é um apaixonado pelo produto ali e quer ajudar. Eu tô dentro do cliente, fazendo reunião, eu tô voltando muito mais para operacional. E daí eu teve nesse caminho, nesse cruzamento de caminho, teve uma pessoa que cruzou lá em 2016 comigo e me convidou para ser um co-founder de um novo produto de uma empresa ali de Bauru. E não deu certo o negócio, né? Foi bem. Mas foi muito rápido, a gente viu que não ia dar certo e eu acabei saindo e daí empreendendo na Digi. E nesta empresa eu conheci um outro profissional e esse profissional era muito gabaritado, né? Uma pessoa com muitos recursos intelectuais para ajudar a gente a crescer. E daí eu convido o Rafa em 2022 para fazer parte da nossa empresa com esse discurso. Rafa, eu não tenho o que o mercado te pagaria e o quanto você vale, mas eu troco por cotas para você me ajudar
a organizar a empresa. E o Rafa entra e ele diz, Stannis do céu, tem oportunidade para todo lado aqui, porque tá um caos, né? Então eu era muito focado na operação e pouco focado no background, no back-office aqui da Digitalk. E o Rafa começa a me ajudar. E daí eu dou o convite para ele, dizendo, Rafa, você tem que ser o executivo, o cara da Digitalk, porque essa nova Digitalk é você. Né? Óbvio que eu tô aqui te ajudando, enfim, mas é você e eu tô olhando para inovação. Então a Digitalk consumia muitos serviços de fora. Eu disse, mas por que eu tenho que consumir coisa de fora? Né? Por que eu tenho que contratar esse produto se eu posso fazer ele? Então o Stannis empreendedor olha para essas oportunidades, micro oportunidades, e começa a criar novas startups para ajudar a Digitalk a crescer e não ter mais que gastar, né? Ter esse dinheiro fora, começa a concentrar todo embaixo do mesmo teto aqui, cara. Então, basicamente é isso. Eu acabo contratando o Rafa, enfim, para me ajudar. E há uma movimentação grande, um controle. Daí o Rafa traz uma cultura de KPI, de organização, de indicadores, né? Não só financeiro, mas de pessoas. Então a gente começa a contratar plataformas profissionais do mercado para olhar para o profissional e dar mais chance de eu conseguir também dizer, cara, essa pessoa está trabalhando bem, está indo bem, está crescendo, está ajudando, enfim. E às vezes eu não enxergava isso, né? A gente enxerga aquilo que estão falando e não enxerga na prática o que está acontecendo. Então, enfim, ele traz muita coisa e é essa pessoa que é a pessoa que vai dar condução na vida da Digi. E eu vou pro conselho ali, enfim, a gente tá agora finalizando o material da Hold, né, para formalizar toda essa mudança. Eu vou pro conselho e quero cuidar desses novos negócios aqui, porque é onde sou apaixonado e me motiva a acordar todo dia cedo para correr e para sair pra rua. Fazer academia, se alimentar bem. Só aí, cara, também tem que cuidar da saúde, né? Porque a galera às vezes também fica na loucura e eu ouvi de um outro empreendedor isso, ele disse assim, mas que hora tu malha? Né? Que hora você corre na esteira lá? Que hora você se exercita? Se eu não tenho tempo pra comer, ele disse, então você tá todo errado, cara. Você tá fazendo tudo errado. Se você não tem tempo pra se cuidar, a vida não existe vida profissional e vida pessoal. Vida é vida. Né? Parou ali a vida profissional, você morreu, galera, né? Então tem um cuidado muito latente aqui, tem que ter um cuidado de cuidar da vida ali, da família, enfim, né? Ter seu momento, não surtar. Ah, mas eu tô com. Como é que é o nome do termo que a galera tá tendo agora? Burnout. Burnout. Né? Eu nunca tinha escutado falar nesse termo. Tenta ser mais tranquilo, levar a vida mais numa boa, né? Ah, mas é uma loucura, mas se você não levar numa boa, você vai morrer. E tem que cuidar da saúde física e mental, né, cara? Isso tem que ser todo dia, tem que ser rotina. A mesma forma que você trabalha ali pra botar o pão dentro de casa, tem que cuidar da saúde emocional e da saúde E física. na tua história do empreendedorismo, teve algum momento que você deixou de cuidar de você? Ou teve algum momento que você deslizou? O que te fez falar, opa, A pandemia. a Acho que para pandemia? todo mundo. Era uma coisa que eu não sabia se eu ia ficar vivo como pessoa, né, saúde. Eu não sabia se a minha empresa ia sobreviver. Eu disse, cara, eu me trancava num quarto dentro de casa, porque eu não podia nem sair. O meu prédio que a gente tinha. O meu prédio não, né? O meu escritório, ele fechou por alguns dias ali onde teve aquele caos. E eu disse, cara, eu não sei se eu vou poder sair de casa. Então eu criei um escritório ali do quarto do meu filho. E, e naquele momento ali eu disse, cara, eu vou trabalhar. Vou trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então eu não podia ir na academia, não podia fazer nada social. Só trabalhava, cara. Mas daí eu disse, cara, isso aqui não é a minha vida, né? Eu tenho que achar alguma forma de melhorar minha vida, enfim, né? De me organizar melhor aqui. Eu tive saídas da minha vida importantes, enfim, então. Mas ali foi um momento bem complicado, cara. Né? Não tive nenhum tipo de estresse, assim, grave, né? Minha empresa sobreviveu, cresceu. A gente tem uma taxa de crescimento até grande, né? A gente quase dobra todo ano, então, Sim. de faturamento, de time e tal. Então, mas foi um momento que eu me assustei, assim, porque era tudo muito desconhecido ainda, né? Foi bem complexo. E muito legal que a gente vê na tua história, né? A gente comentou, né, do valor do ecossistema, tanto, né, de inovação ali, desses Acates, Inovabras, Cubos. Aí você traz de novo o termo ecossistema, né? De você, querendo ou não, a tua primeira solução, quando a gente fala de omnichannel, é um olhar ecossistêmico Uhum. para a solução dos canais, né? Total. Você trouxe as suas evoluções, trouxe as coisas, e hoje agora você fala assim, na Digital que está indo para um caminho que é uma construção de um ecossistema, né? Então, e que muitas grandes empresas, né, fizeram esse movimento, vem fazendo, né? Então, a Ambev acho que é o maior exemplo, né, que sempre foi bebidas ali, começou a olhar outras coisas, foi crescendo, Ambev Tech, companhia, investimento em startups, outros negócios, e hoje é uma visão ecossistêmica, uma fortaleza, né, de empresa que não é mais só a bebida, não é mais só, né, a nossa cervejinha, Perfeito. refrigerante. E você traz isso para Digitalk também, traz vários pontos da sua história. Isso foi algo natural para você? Ou foi algo que, de repente, alguém, ou um momento, uma sacada, você começou a mudar esse olhar,
né? E o cuidar do corpo e cuidar da gente é tudo uma vida só, né? Uhum. Não deixa de ser um olhar ecossistêmico também, né? Perfeito. Isso que é muito legal. Foi uma sacada? Ou você fala assim, nossa, eu não consigo medir de quando foi natural. O que que você conta de, né, essa visão, né? Ela é uma visão de conexões, né? A Contax, quando eu trabalhei na Contax de 2000, eu não vou lembrar o ano, enfim, mas eu entrei por uma outra empresa na Contax, que era o maior call center do Brasil. Acho que era um dos maiores do mundo. Chegou a ter 120 mil funcionários, assim, era uma coisa grande. E lá eu era um programador e a gente tinha que fazer esse desenvolvimento desse ecossistema, né? Tinha que conectar muitas coisas. E aquilo que me tirava né, o incômodo ali, o desconforto, dizer, mas por que que eu tenho que desenvolver um monte de produto aqui se eu posso desenvolver uma coisa só que faz tudo? Óbvio que a minha mente simplista ali, né? E dali que sai a ideia da Digi. Então, ela parte daquele momento e mudou muito, né? Com a vinda de bons profissionais, depois eles começaram a trazer muito conhecimento, enfim. Mas aquele momento nasce a ideia de vou criar um ecossistema com essas coisas de relacionamento, né? Então, vou desenvolver um CRM de verdade, eu dizia. As pessoas perguntavam, mas o que é a digital? Eu disse, a digital que é uma proposta de ser um CRM de verdade. E as pessoas, vai fazer vendas? Eu disse, não, CRM não é vendas. A CRM é fazer gestão de cliente. Não importa qual é o canal e não importa qual é o assunto. E daí, com aquilo, ele trouxe um olhar para mim de dizer, cara, tô fazendo a coisa certa, tô desenvolvendo um ecossistema. E talvez foi um momento que me consagrou como certeza que eu estava fazendo a coisa certa quando a gente virou uma matéria dentro da FGV. A digital que virou uma matéria lá. E daí uma pessoa me mandou, disse, Stanis, o teu nome apareceu aqui com a digital que vocês estão criando um ecossistema de CX, de CRM e tal. E eu disse, acertei. Só que ainda, quando eu apresentava a ideia, as pessoas não entendiam. A grande maioria das empresas não entendiam, cara. Eu dizia, é um ecossistema de gestão de relacionamento. A pessoa diz assim, mas é um CRM? É uma omnichannel? É uma plataforma de bot? Eu disse, não, ela faz tudo. Daí o cara, não, mas não tem como fazer tudo. Eu disse, né? Enfim, então ali foi o desafio. Então, quando a gente chega hoje, 2024, a gente olha para o nosso produto, ele é realmente um ecossistema gestor de relacionamento que não foi pensado para ser isso, porque eu não tinha capacidade executiva de estruturar ele como produto. Mas o botão, daí a pessoa fica 5 segundos olhando para esse botão. Isso foi pessoas que entraram e trouxeram esse conhecimento, né, essa capacidade de olhar para a minha ideia e desenvolver um super produto. Então a ideia era essa, muito mais simples, muito mais humilde, e daí com a entrada de bons profissionais aqui em várias áreas, eles começaram a acumular inteligência, né, propriedade intelectual sobre o produto para transformar ele num super app. Então, e não é app, né, mas é um super sistema ali no final do dia. E com essa característica de ser um ecossistema de relacionamento. E aí, agora com novas empresas nascendo para ajudar a dar mais. É o que a gente fala. E a gente tem. Eu tava falando pra minha esposa sobre isso, né? A gente tem uma cultura americana, né? E quando eu falo americano, dos Estados Unidos. A gente compra Nike, a gente compra Adidas, a gente compra tudo evento dos Estados Unidos. Eu tenho Harley e sou apaixonado pela cultura da Harley. E a gente tem isso. E eu não sei o porquê, dentro dessa nossa característica, né, mental aqui e comportamental de contratar coisas de fora, o brasileiro acaba contratando muita coisa dos Estados Unidos e não olha para dentro. E é um grande desafio que o empreendedor tem, cara, de a gente olhar e dizer, mas por que eu não vou dar chance para contratar um produto brasileiro? Então a gente sofre com isso. E eu disse, mas por que eu não vou desenvolver ou dar chance para alguém que está fazendo no Brasil? E é por isso que eu gosto tanto do ecossistema da indicação. Eu vou lá e indico. Mas Stannis, eu tô te devendo, não deve nada, cara. Como deve? Vamos se ajudar. O ecossistema é pessoas se ajudando, empreendedores, empresas, enfim. A gente já teve essa discussão umas vezes, Nossa, né? 1 milhão. Eu fico extremamente desconfortável com né, o posicionamento das pessoas que tudo tem que ser de fora. Não, mas o bom é só fora do Brasil. É a síndrome do vira-lata. E a gente tem que dar mais valor para as empresas. Mas eu estou, né, desenvolvendo esse ecossistema de soluções que permeiam o meu produto para dar mais chance, para deixar o dinheiro dentro do Brasil, para contratar mais gente, para poder criar riqueza, pagar mais imposto, né, ajudar o Brasil a crescer. Então, eu como empreendedor, eu acredito muito nisso, cara, né? Então, se eu não consigo... E às vezes eu não consigo também. Eu tento trazer de fora ou trazer de um parceiro, enfim, não consigo. Daí eu digo, então eu vou desenvolver. Ou não, vou ter que buscar fora, porque não tem nada a ver com o meu core, né? E como que você olha, né, e consegue ter acesso a tudo isso, né? Porque esse Brasil é enorme. A gente sabe que não tá tudo em São Paulo, não tá tudo na região sudeste, né? Você mesmo teve parte da sua história ali no sul e ainda tem muitas coisas vindo de lá, mas como que você consegue estar atento? Porque a gente às vezes fala, nossa, essa ideia é maravilhosa,
morreu, mas ela era lá no Acre, de repente não tinha chegado a tempo da gente ajudar, da gente conectar, né? Como que hoje você consegue se mexer nesse ecossistema, né, de inovação e se conectar com essas ideias ou buscar, falar assim, não, eu já estou vendo que a Digi tem aqui algo que ela está contratando de fora, ou que ela vai precisar, deixa eu achar, para não começar do zero. A gente tem, primeiro, né, no ecossistema de empresas, não só de startups, porque os caras falam, mas é um ecossistema de startup, é tudo iniciativa, nada é bom, também tem muito descrédulo dos empreendedores e das empresas brasileiras, embora tenha um movimento muito legal, né, assim, Open Startups, o pessoal eu não vou lembrar o nome agora, me falhou na memória aqui o nome do outro grupo, que faz avaliação de startup, dá prêmio e tal, eles olham para o Brasil inteiro, tem uns até que estão saindo para América Latina. Você consegue angariar através deles e eles entrarem nesses ecossistemas, microecossistemas, para conseguir divulgar sua marca. Mas o que a Digital que fez? A gente foi para os ecossistemas e se tornou sócio desses ecossistemas, parceiro. Então, se hoje no Cubo, no Habitat, no Acate, uma startup quiser contratar o produto da Digital, que ela tem desconto eterno lá, vitalício, ela tem um monte de benefício, assim como a gente também se faz valer ali dos benefícios desse ecossistema. E a gente acaba conhecendo startups, não só que contratam a gente, mas no dia a dia. Então, deixa eu lá numa palestra ouvir. Pô, tem lá 50 startups falando num dia de Demo Day. Então, você escuta muita ideia legal, cara. Começa a conhecer gente, né? Conhecer os bons empreendedores, pivotando o produto e a ideia, testando a ideia, que é o grande, acho que, benefício desses ecossistemas. E a gente se faz valer dessa possibilidade. Então, diz, cara, mas quer fazer um teste comigo aqui? Vamos conectar os produtos. Vamos desenvolver. Ontem eu estava num almoço e a gente estava discutindo sobre criar um produto que já são duas empresas consolidadas, né? Grandes, enfim, aí com uma faixa de 100 funcionários. E dizendo, cara, vamos conectar os produtos e vamos desbravar um novo mercado juntos? Vamos. Então eu acho que o ecossistema tá aí para isso, cara. É óbvio que nem todo mundo consegue, porque o cara às vezes está tão acelerado no dia a dia operacional para fazer a empresa virar ou sobreviver, que ele não consegue olhar para essas possibilidades que as startups mais maduras conseguem, né? Mas sempre em ecossistema, cara. Sempre olhando para todos os ecossistemas do Estando Brasil. presente de novo, Estando né? presente, cara. E uma outra coisa que eu acho muito legal da tua característica de estar presente, né? Você tá dentro de confrarias, dentro de outras coisas. Que eu comento com muitas pessoas, né? Ah, eu cheguei em São Paulo, eu cheguei numa cidade nova, cheguei em um lugar novo, né? Eu mesma, na minha experiência, quando morei fora, foi muito essa busca, né? Onde que de repente eu vou conhecer pessoas. E muitas vezes essas confrarias, né? Não só o espaço do ecossistema de inovação, te trazem conhecer coisas que às vezes não estão naquele meio, né? Então você vai abrindo o teu leque. Essas histórias das suas confrarias, como que você liga com a tua vida empreendedora e que de repente você fala assim, não, tudo bem, você tá aí no interior do norte do país, não tem um super ecossistema, ou você não tem alguma coisa de uma confraria, ou você pode de repente começar um movimento desse para começar a conectar e ouvir essas pessoas que você fala, porque, né? Cara, eu acho que, e é óbvio que daí eu tô vendendo meu peixe, mas o meu produto ele faz gestão de relacionamento. E eu acredito tanto no relacionamento que eu criei um produto pra isso, pra fazer gestão. Então, pra mim, a vida no final do dia é só relacionamento. Se eu sair de uma cidadezinha com 10, 15 mil habitantes, vim pra São Paulo, que tem 15 milhões, sei lá, enfim, né? E É gente demais. é muita gente. Cara, eu olhava e dizia, cara, se eu me relacionar com alguém, e eu não tô falando de afetivo, mas se eu tiver um relacionamento com alguém, eu vendo o meu produto. Sabe, né? Falar, conversar, enfim. Então, as confrarias dentro da minha vida, eu sou sommelier de cerveja, enfim, amo vinho, né? Amo beber, óbvio que de forma comedida, mas eu amo a aura que gera esses momentos de confraria. Porque confraria é um monte de gente sentada numa mesa discutindo sobre a bebida, sobre o dia a dia e trazendo riqueza para sua vida, né? Para nossa vida. Eu dei o exemplo do Molina, que ele me ajudou a entrar no Habitat, mas eu só conheci o Molina porque o Beto, que é dono de um boteco ali no Brooklyn, o Beto me conectou nele. Então, se eu não tivesse uma confraria, o Beto não tivesse me conectado, não estaria no Habitat hoje. E dentro dessas confrarias, e muitas acontecia até no bar do Beto ali, no Soul do Brooklyn, o Beto, a gente se reunia muitas pessoas, sempre 10, 12 pessoas ali, vai homem, vai mulher, enfim, e bebe uma cerveja ou um vinho, e a gente trocava ideia. E olha que interessante, esses relacionamentos, cara, eles me trouxeram 5 sócios das confrarias. Todos eles investidores de bolsa, né, homens mais velhos, enfim, ali, o Reinaldo não gosta que eu fale velho, né, mais experientes. O Rei e a turma ali, eles me disseram, Stannis, a gente tá todo dia aqui na confraria, todo dia não, né, uma vez por semana a gente se encontra na confraria para tomar um vinho,
E você tá sempre entusiasmado com essa empresa. O que que essa empresa de vocês faz? Daí eu fui lá e expliquei. Eu disse, a gente faz isso. E daí ele disse assim, cara, eu preciso disso da minha empresa. Vamos botar lá na minha empresa? E o Reinaldo trabalhava numa grande indústria farmacêutica. E daí eu disse, vamos. E daí ele colocou lá e virou né, virou um boom lá, disse, um frisson lá na empresa. E ele disse, cara, eu quero investir na tua empresa, Stannis. Eu quero comprar, tem cotas. E daí eu disse assim, hey, eu preciso capitalizar na pessoa física, porque é o grande desafio hoje de uma pessoa física que está empreendendo, é você conseguir dizer, cara, como que eu tiro o salário disso aqui no final do dia? Eu tenho um monte de conta para pagar e como que eu me capitalizo? E o Reinaldo disse, Stannis, eu boto dinheiro. Eu quero botar dinheiro, mas não é só eu, fulano, bababá. 5 pessoas. E se reuniram lá, fizeram um pool do investimento e colocaram uma grana na Digi. Então, como amigos, eles compraram um percentual da Digital, que acreditando no nosso potencial de crescimento, estão comigo acho que desde 2020 ou desde 2021, cara. 2021. Então, eles estão há 3 anos aí comigo, como investidores. Não aportam, né? Eles Uhum. aportaram ali um one shot, investiram na Digi, mas tudo através de conexão e relacionamento. E a confraria foi um dos elos desse. Mas é tudo sair de casa. Não adianta querer pensar. É óbvio que tem o remoto, ele tem os benefícios do remoto ali, do híbrido, enfim. Mas eu acho que se relacionar a grande mágica da vida, cara. E como você se relaciona hoje fora São Paulo? A gente tem contato com o mundo hoje, cara, né? A gente tem cliente hoje até no Japão. Que Então é legal. interessante. A Thermo Fisher, né, é uma japonesa, usa Digitalk e a gente está explorando agora outros mercados fora do Brasil. Embora a gente tenha um Brasil gigantesco para explorar, né? A gente tem algumas na América Latina também. E a gente se relaciona hoje através de clientes, cara. Indicação ou algum cliente que está chegando, que vem de fora, enxerga a gente lá fora através desse member, get member, enfim. E a gente. Mas a gente não está presente fora do Brasil, né? De empresa. A gente não tem CNPJ, a gente manda invoice hoje, fatura fora do Brasil. Embora a gente tenha uma iniciativa para a partir de 2025, sim, explorar de forma física, né, presencial, esses outros mercados. A gente deve fazer o primeiro evento fora do Brasil agora no final do ano, junto com uma lenda do mercado de CRM. E daí sim começar a botar a cara lá fora, falar um pouco mais, enfim. Mas não é o nosso foco enquanto estratégia para esse momento explorar novos mercados. A gente está bem concentrado em crescer no Brasil aqui, que tem uma oportunidade gigantesca. Muito legal você trazer isso, porque até na minha experiência, Habitat e outros, né, conversando com startups, acho que a quantidade de startup que eu já conheci, eu não consigo nem mais contar. E muita gente quer nascer startup e já quer ir para fora, né? Como se o dinheiro estivesse lá fora, o mercado estivesse lá fora, né? E a gente tem esse Brasil enorme para explorar, né? E a questão, né, da cultura é muito mais fácil de você entender, né? Que é um Brasil que tem culturas diferentes. Uhum, E o mundo tem outras culturas. E acho que, perfeito. né, você saber a forma do brasileiro se relacionar, de como você fechar negócio, de como você fazer. Primeiro explora aqui, né? Tira suco daqui primeiro, depois vai para fora. Claro, às vezes organicamente você disse, a gente foi parar na Thermo Fisher. Mas não foi você que foi lá bater e falei, vou para o Japão, né? Uhum, Então, e eu via lá no Habitat a quantidade de startups de fora que veem esse mercado enorme no Brasil e querem entrar no Brasil, perfeito. né? E o quanto que a gente às vezes está perdendo os espaços, voltando na tua fala também de vou buscar lá fora, eu acho que é melhor, síndrome do vira-lata. Então, é muito interessante a gente pensar isso. Né? Quanto que a gente está se apropriando do território, se apropriando de fazer crescer o Brasil, né? E o quanto que a gente tá olhando pra fora e achando que lá tá a grama é mais verde e Mas, cara, eu melhor. conheci uma startup ali do Uruguai, né? E o Uruguai é pequeno, ele tem 3 milhões de Pequenininho. habitantes, se não me É. engano. E eles têm um ecossistema bem aquecido, né? Bem legal, assim. Enfim, É muito bem Argentina também. É bem estruturado o ecossistema estruturadinho, do é Norgal. bem legal. E daí eu conheci uma empresa assim, Stannis, meu sonho era vir empreender no Brasil. E eu disse, mas por que as startups do Brasil estão indo pra fora? É, Não, puta, roda aqui no Brasil primeiro, depois vamos olhar pra fora, né? Então eu acho que tem alguns mercados, e daí também, eu acho que é o status, né? Eu acho que é a autoestima, enfim, é ótimo, né? Puta, eu tô atendendo o Japão, Portugal, Espanha, aqui, América Latina, Estados Unidos. É muito legal. Mas, cara, atende bem feito aqui no Brasil primeiro. Eu acho que tem uma oportunidade gigante. A gente e daí tem uma questão bem interessante, né, na escala, e essa escala tão desejada pelas startups. Nem sempre é pela startup, é muito pelos fundos, né? Então eu tive a graça de não precisar ainda de um fundo de investimento, porque ele tem os prós e contras, óbvio, e um dos contras, eu acredito, seja essa necessidade de escala muito rápida.
E isso pode fazer você bombar, só que isso te traz uma morosidade da evolução, da inovação. E a gente vê isso nos nossos concorrentes, né? Os concorrentes ganharam muito dinheiro, estão buscando cheques enormes no mercado. E eu digo, mas onde eles estão inovando? Ah, ele está conectando o GPT agora. Isso é commodity, isso aí qualquer um conecta. Né? Quem que tá pensando realmente em trazer o hard copy aqui pro produto? E isso a gente tá. Eu acho que a grande vantagem da gente conseguir concentrar no Brasil, olhar para as necessidades das empresas brasileiras, das pessoas brasileiras e ter a celeridade de desenvolver. A cada 15 dias roda uma sprint na Digi. Então, a cada 15 dias tem inovação, cara. Qual empresa do Brasil roda isso? Raríssimas, né? E Raríssimas. organizada agora, né? Tudo com controle, com o Gira lá que gerencia tudo, não sei o quê. Então, eu acho incrível isso, esse poder. Eu não quero perder essa característica. E talvez seja por isso que a gente não buscou dinheiro ainda no, né, de fundo de investimento. Só que teve uma coisa, a pluralidade que a gente traz de pessoas dentro do time. Então, tem pessoa no Nordeste, tem pessoa fora do Brasil, tem pessoa no Sul. A gente não deixa de contratar pessoas, né, recursos para ajudar a gente a trazer essa riqueza brasileira. Imagina o tamanho de São Paulo, agora imagina o tamanho do Brasil, olha quanta gente boa tem no Brasil. Vamos trazer elas para ajudar. Que legal. Então a gente foi buscar no Brasil e um monte de gente também para ajudar a trazer esse capital intelectual para o produto. Que máximo, Stanis. Várias coisas assim que a gente nunca conversou tanto em tantos detalhes, né? Acho que Não é entrou. muito legal a história que a gente tem de conversar, de relacionamento, mas assim, esse papo pra mim, eu tô aqui viajando, nossa, que legal, e algumas coisas conectando, né? Quando a gente fala, né, de Brasil, de milhões, né? O que o Stanis quer deixar de legado? Eu acho que a minha vida, como eu falei, eu não quebro ela em vida profissional e vida pessoal. Eu acho que é legal quando as pessoas falam bem de você. Eu não quero. Eu acredito muito em energia, cara. Por isso que eu sou uma pessoa zen, da paz. Tem dia que eu espane, brigue, mas nunca vou sair daqui e não vou tomar uma cerveja com você ali embaixo. Né? Para mim, isso é vida. E o legado que eu quero deixar, cara, é sempre as pessoas poderem lembrar do Stannis disso, né? O que contribuiu, o que ajudou, o que conectou, para aquilo que eu posso ajudar ser um facilitador, cara. Então, aquilo que eu passei de perrengue para abrir minha empresa, ou para abrir as novas empresas, ou as dificuldades que eu tive ao longo do caminho, eu quero ser um facilitador, né, para as pessoas lembrarem de, pô, esse Stannis está me ajudando, cara, né? Ele realmente faz parte, eu acredito no ecossistema, cara. Eu acredito, eu não tô aqui para ganhar dinheiro com o ecossistema. Eu acho que é natural a gente gerar negócio através de um ecossistema que todo mundo se ajuda. E aí que eu falo que tem alguns aproveitadores que daí começa a criar sistema para querer, né, ganhar em cima dele. Mas eu acredito muito nessa conexão e daquilo que você deixa no dia a dia. Né? As pessoas poderem gerar energia positiva para o Stannis, porque eu estou tentando conectar, criar mais disrupção, criar mais uma conexão, relacionamentos no final do dia. E as pessoas poderem, através disso, gerar também para mim. Então, eu acredito que é tudo um universo só conectado aqui, a gente se ajudando no final do dia. É esse o legado que eu quero deixar para todos, para minha família, meu filho me escuta falando, meu enteado. Então, eu acordo agora, né, dentro de casa, até esses pequenos detalhes de colocar um vinil para tocar toda manhã. Então, lá em casa é assim que funciona. E é isso que eu quero deixar, cara. A gente poder conectar pessoas boas, né, no final do dia, a gente poder tomar um chopp junto aí, falar da vida. E é isso, cara. Legal, obrigada, Stanis. E ó, sobre Digitalk, né? Que é o seu filho também, né? O que você quer deixar de Digitalk, né? Qual que é o sonho? Esse filhinho de Digitalk, qual que é o teu sonho para ele, assim, dentro do Brasil? Eu acho que eu tô tão preparado para trazer pessoas melhores do que eu para comandar o negócio, cara, que eu acredito que a gente não tem limite hoje no nosso atingimento de não só metas, de onde a gente vai chegar como produto, cara. Eu sempre falei, você é o maior produto de CX do mundo. E só que aquilo era sempre falado da boca para fora, né, como mais um slogan ali. E hoje a gente vê que as pessoas que nos ajudam e contribuem, aquelas que estão vindo para contribuir, enfim, e é por isso que a gente agora olha para o mercado para buscar um fundo para ajudar a gente a ir para fora e crescer mais. Só que a gente está muito maduro para isso. É realmente ser um produto de performance, cara. A gente consegue organizar a vida de uma empresa toda dentro de um produto só. E quando a gente leva o nosso produto para testar essa ideia em grandes marcas, né, que fatura acima de 1 bilhão e tal, e eles começam a dar feedback positivo, eu digo, cara, a gente está no caminho certo. Então, o que eu quero da Digi, eu já estou executando. É trazer pessoas melhores, né, mais bem qualificadas do que eu, e mais organizadas para poder fazer a Digi se manter no topo. Né? Acho que chegar no topo, às vezes você tem uma ideia, chega no topo e quebra, né? Por uma série de fatores.
E uma delas é esse desapego que eu tenho, não é emocional, porque eu sou apaixonado pela Digi, até tenho tatuado, né, no braço a Digi, mas é eu saber que talvez tem pessoas melhores do que eu para fazer o futuro da Digi, mas nunca perder o olhar, né? Eu sempre estar por perto dizendo, galera, mas eu acredito em outras coisas, ou galera, ou até trocar cadeiras, né, cara? Teve muita gente que já entrou e eu digo, cara, mas você não entendeu o que eu quero. Eu não quero tratar mal um funcionário porque ele tá fazendo errado. Não quero a cabeça de uma pessoa. No final do dia, eu quero que todo mundo aqui seja um ser humano feliz, né? Eu, você e o meu funcionário. Então, o que eu acredito muito da Digi é isso, é não perder a característica humana dela, inclusive no produto, né? A gente está hoje com a inteligência artificial e dominando tudo, não sei o que, disse, não, calma. E os seres humanos que tem aí no mundo, tem 8 bilhões de pessoas no mundo aqui para cuidar, né? A gente vai simplesmente desligar tudo e virar máquina agora? Que doideira é essa? Então, enfim, a gente quer manter essa cultura de ter as relações, de cuidar das relações. Nossa, Stannis, assim, você até me deixa sem palavras, porque você sabe como. Eu sou, de verdade, gente, eu sou fã do Stannis, assumo. Assumi. Pronto, assumi. Somos. E assim, ouvir mais de você, e eu sempre senti tudo isso, estando com você, com as pessoas que eu conheci da tua equipe, né? Quando a gente resolveu se desafiar a montar ali algumas coisas, né, pro próprio Habitat, uma época, né? Então, assim, sempre teve muito rico isso, e sentir esse bem-estar e sentir que a gente junto consegue resolver qualquer coisa. Acho que foi a sensação pra mim de Digitalk e de Stannis cara, tá tudo bem. Vamos junto e a gente consegue fazer. Isso aí. Vamos achar a solução. Então, eu queria te agradecer muito por esse bate-papo. Muito, 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 muito. Te desejar que continue assim sendo, né? Que a gente possa tomar mais cafés, mais cervejas. Você sabe também que eu tenho o meu lado fã de cervejas também. Não sou sommelier de cerveja, mas gosto de tomar uma boa cerveja também. E que a gente possa ter mais confrarias, mais troca, mais riqueza. Te deixo aqui o espaço para deixar uma última fala aí para quem você quiser, no Brasil, fora, sobre Digitalk, sobre Stannis. Enfim, o espaço é teu aí. Eu quero agradecer, cara. Eu acho que o que vocês fazem, né, de trazer empreendedores aqui que têm boas ideias, enfim, para contar, disseminar esse conhecimento, essa calmaria, acho que é mais tranquilo e isso ajuda quem está começando, né? Ou quem já está no processo, mas às vezes não está acertando a mão. Quero agradecer vocês e desejar muita sorte, porque o que vocês fazem de levar essa mensagem, né, para as pessoas que às vezes não veem muita saída é muito legal, né? Então isso continuem fazendo, cara, né? Conte comigo para apoiar no que for preciso. Eu acho que isso é importantíssimo para o nosso ecossistema. Me convide para as confrarias, porque a gente adora isso, trocar ideia, né? Quem quiser o meu contato, cara, por favor, acessar, né, para trocar ideia, para contar os caminhos, os desafios, aquilo que eu tenho para ajudar assim, todo o entendimento daquilo que eu faria diferente na minha jornada, na minha história. Então fica o meu contato aqui, né, minha agenda para poder também disseminar esse conhecimento aqui. Eu desejo muito sucesso para vocês, para poder levar cada vez mais aí esse tópico tão importante para o empreendedor brasileiro, cara. Obrigada, Eu que Stannis. agradeço. Bom, gente, estamos acabando. Queria ficar mais, né? Abrir a cervejinha, abrir um vinho, né? O saquê. Não tá no horário ainda. Não tá no horário ainda. Queria poder continuar com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esquece de dar o like, colocar o sininho, seguir a gente nas redes, seguir a Digitalk, acompanhar essas histórias, seguir esses ecossistemas todos que a gente falou, né? E aqui a gente comentou, ver que existem conteúdos, né? Além de YouTube, existem conteúdos de Brasil, em Sebrais e outras coisas que estão aí para todos, que podem ajudar aí alguns atalhos ou até algumas questões que a gente não pensa quando está construindo o negócio, quando está construindo os nossos sonhos. Mas existe esperança, existe conexão, existe gente querendo fazer bem. Então vem com a gente, continua acompanhando o Brasil de Milhões e a gente se vê na próxima.